céus tão grande como nosso Deus criou os céus, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, te louvando, te exaltando, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que compareceu aqui na Tua casa, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, vamos ler apenas um versículo, versículo 27. Gênesis 32, versículo 27. Não dá nem para demorar, né? Gênesis, primeiro livro. Diz assim: então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Amém? Poder sentar, queridos? Irmãos, eu queria aqui conversar com vocês um pouco sobre o processo de Deus na nossa vida, na vida do homem. E às vezes a gente não compreende como que Deus, como que Ele opera e os planos de salvação de Deus na nossa vida. Mas Deus, Ele tem um processo e Deus, Ele não tem pressa neste processo. Quando a gente observa homens aqui na Bíblia Sagrada, a gente vê um prazo maior do processo de Deus e às vezes aquilo a qual aquela pessoa foi chamada será num prazo curto. Mas o importante é que neste processo de Deus na nossa vida, que às vezes vai demandar alguns anos, Deus, Ele sabe como trabalhar, irmãos, e a gente não entende. Se nós fôssemos perguntar para Deus qual processo nós vamos passar, e se Deus contasse para a gente o processo que a gente iria enfrentar na nossa vida, talvez a gente até pediria a morte. Falar: Senhor, então me leve de uma vez, porque eu não sou capaz de passar por isso. Eu lembro quando eu era criancinha, eu não sabia nadar, e meus tios, para me ensinar a nadar, me pegavam e jogavam na piscina. Que crueldade, né? Então, assim, eu já tinha uns tios que era meio sacana, eu já marcava eles, eu não beirava eles de jeito nenhum, porque se chegasse perto, meu Deus do céu, eu bebia água. E não era pouca, não. Então pegava a gente assim, jogava a gente lá dentro da piscina, no meio da piscina lá, a gente saía igual um gatinho assim, quando joga um gato na água. Saía aquele menino magrilinho assim dentro da piscina, igual um gatinho. Bebeu muita água. Mas a gente acaba aprendendo a nadar. No meio do desespero, do sufoco, a gente vai acabando que aprendendo. Então, na vida é mais ou menos assim, irmãos. Às vezes a gente é lançado em alguns desafios que a gente acha que... Deixa eu só mudar um negócio aqui. Tá piscando aqui. Dali do espelho ali eu vi. Queridos, então tem processo na vida da gente que se Deus falar pra gente que nós vamos ser lançados nele, a gente prefere às vezes até a morte. Fala: não, Deus, eu não quero passar por esse processo não, porque eu não suporto. Mas quando a gente vê, a gente já está no meio do processo. Então o que nos resta é sobreviver. E aí a gente vem a superação na nossa vida, né? Vem a favor de Deus, a graça de Deus. Então teve homens na Bíblia que, normais como eu e você, que passou por processos na vida também para ser mudado, para que fosse transformado o caráter,
para que Deus colocasse realmente aquela pessoa no centro da vontade, foi necessário por longos anos aquela pessoa passar por uma trajetória que, se Deus fosse contar para essa pessoa, ela não queria enfrentar. Então a gente vê aqui a história de um homem, Jacó, que todos nós já conhecemos a história de Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú, e aí no caso o irmão gêmeo dele, Esaú, era o prometido, era aquele que estava sendo aguardado pela família, era o filho primogênito, né? Porque ele saiu primeiro do ventre. Então já tinha uma herança para ele, já tinha uma promessa, já tinha uma bênção para ele. Mas Esaú não deu valor àquilo que deveria dar valor. Ele deu mais crédito àquilo que era urgente. E num dia que ele estava faminto, com fome, aí Jacó estava com um guisado ali pronto, um prato de lentilha. E Esaú sentiu muita fome e negociaram ali a bênção da primogenitura. Todo mundo conhece essa história. Jacó agora recebe o nome de trapaceiro, né? Porque a bênção era do outro, e agora Jacó se disfarça de Esaú, porque o seu pai Isaque estava bem debilitado, já estava velho, praticamente cego, não enxergava muito bem. E no dia de ministrar a bênção, impor as mãos, aí Jacó estava disfarçado de Esaú, colocou alguns pelos no braço para poder se disfarçar. E Isaque ministra a bênção de Jacó, e Jacó se torna o homem abençoado. Mesmo que a gente vê, irmãos, que houve um trâmite, houve uma manobra ali, as consequências vieram. Não precisava de ter feito aquelas manobras, porque de qualquer forma aquilo que já estava predestinado por Deus ia acontecer. Aquilo que já estava predestinado por Deus ia cumprir. Então não precisava. A gente vê na Bíblia muitos acontecimentos assim. Existe já uma promessa, existe algo, um plano de Deus, mas aí as pessoas não têm paciência de esperar e começam a atropelar o processo e fazem de si, fazem suas manobras e vêm as consequências. Da mesma forma aconteceu com Jacó, porque a sua mãe fez algumas manobras juntamente com ele ali e vê as consequências, porque Esaú agora quer matar Jacó a todo custo. Então Jacó ele sai fugido de casa, se torna um fugitivo. Era um homem que agora estava debaixo, recebeu a bênção, recebeu a imposição de mãos, né? Recebeu a unção, recebeu a autoridade, mas agora sai fugido. Assim acontece com a maioria de nós, né, irmãos? A gente recebe uma ministração, recebe uma imposição de mão, recebe uma palavra, mas no outro dia acaba que a gente vai fazendo do nosso jeito. Mesmo que você recebeu uma palavra, você sabe que você tem uma bênção de Deus para vir sobre a tua vida, a gente acaba caindo em tentações e sendo ansiosos, precipitados e fazendo coisas do nosso jeito. Então Jacó ele teve que agora sair fugido de casa, se torna um fugitivo. Jacó fugiu e seu próprio pai, sua mãe, mandou com que ele fosse para a casa de Labão, que era uma terra mais distante, para que não ocorresse ali um homicídio dentro da família, não acontecesse uma morte, né? Alguma coisa, uma tragédia. Então Jacó, ele escapa e foge, e até que ele chega na casa de Labão, que era seu tio, e quando ele chega ali, ele já mira em Raquel, já fica apaixonado por Raquel. Todo mundo conhece essa história romântica também da Bíblia Sagrada. Então, ele quer casar com Raquel, mas o seu pai diz, não, tem que trabalhar 7 anos para poder casar com alguma filha minha aqui dentro de casa. Jacó vai, trabalha 7 anos, mas assim como Jacó foi trapaceiro e enganou, né? Enganou seu pai, disfarçado de Esaú, agora ele colhe isso daí. Agora ele colhe isso também. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então Jacó ele vai colher isso também. E no dia do casamento, chega a noiva lá toda vestida, com véu, tampando só os olhos aparecendo assim. Eu acho que nem os olhos dele estavam aparecendo. Porque diz que os olhos da irmã dela, que era Lia, era meio vesgo, era meio torto. Então, se tivesse aparecendo os olhos,
Jacó ia ver e falar: esse olho não é de Raquel não, porque ela não tem o olho torto igual esse que eu estou vendo. Então diz que aí eles casaram, foram para a lua de mel a noite inteira, beleza, tudo bom demais. Acordou no outro dia, tudo no escuro, né? No escuro, no breu, sem enxergar nada. Raquelzinha, você é tão linda. E foi a noite inteira. E quando acordou no outro dia, aí se depara, quando ele vai acordar, fala: deixa eu ver a minha princesa Raquel. Depara com a mulher toda descabelada, com o olho tudo torto, vesga, porque a sua irmã Lia diz a palavra que os olhos dela eram tortos, ela era vesga, né? Então Jacó, ele tem um susto ali naquela hora, né? Porque a mulher não estava maquiada, não estava produzida, a prancha que ela tinha feita, a escova, desmanchou tudo ali. Então acorda igual uma bruxa e Jacó fica desesperado e fala: meu Deus, não é essa mulher que eu casei, não é essa que eu paguei, eu tenho a nota fiscal, eu quero minha mulher. E quando ele vai lá reivindicar com seu sogro, o sogro fala: não, primeiro tem que ser a mais velha, né? A mais velha que tem que ir é ela. Então agora você tem que trabalhar mais 7 anos, se quiser a outra. Na época podia ter mais de uma esposa, né? Na época podia. Hoje não pode. Então agora ele trabalha mais 7 anos. Ao total deu 14 anos. Então vai dizer que Jacó, ele apenas fecundou e multiplicou a sua família. 2 esposas, muitos filhos. Essa era a família de Jacó. Recurso financeiro zero, dependia do sogro, morava de favor na casa do sogro, mas estava bom, porque o sogro falou: tudo que é meu é seu, pode comer aí, pode ficar à vontade, pode usar a geladeira aí, é tudo nosso. Mas de repente Jacó fala: peraí, já se passou aí mais quase 20 anos que nós estamos aqui, só arrumamos menino, a família cresceu, mas continua um pobre miserável, né? Então Jacó, irmãos, ele lembra que quando ele saiu fugido da casa de seu pai, fugido de Esaú, ele um dia chegou num lugar chamado Betel, uma cidade chamada Luz, foi num monte chamado Betel. E quando eu estou voltando um pouquinho na história, tá? Ele lembra disso, porque ele falou: peraí, não é assim, eu fiz um voto com Deus, Deus se manifestou para mim viver dessa forma, não é isso que eu quero, não é para isso, não é isso aqui que eu quero para a minha vida. Porque no dia que ele estava em Betel, irmãos, diz que ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. Então ele coloca a sua cabeça sobre aquela pedra que era um travesseiro, e ele estava ali totalmente amargurado, angustiado, entristecido, desanimado da vida. E diz que ele teve uma visão de uma escada. Quando ele dormiu, pegou no sono, ele viu uma escada e teve uma visão dessa escada. E a escada vinha do céu para a terra, tocava na terra, céu e terra. E anjos subiam e desciam. E eu posso entender, irmãos, o que essa escada significa e simboliza. Primeiro, a escada simboliza Jesus, porque toda figura na Bíblia aponta para Jesus. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém sobe ao Pai se não for por mim. Então tem uma escada que nos leva até o Pai. Essa escada é Jesus. Você crê nisso, irmão? Você pode dar uma glória a Deus aí? Outra coisa também, escada, irmãos, é alguma coisa, um objeto que tem degraus, né? Então a gente pensa em degraus. Para você poder chegar no último degrau, você tem que subir degrau por degrau. Então, a vida daquele que é chamado por Deus, a vida daquele que é escolhido e é chamado, é uma vida de subir degrau por degrau. A palavra do Senhor fala que o justo viverá pela fé. Então nós que somos chamados e escolhidos por Deus, nós subimos de fé em fé, degrau por degrau. O justo, aquele que foi chamado e foi justificado, viverá pela fé, vai subir um degrau por vez até chegar na onde Deus quer. É isso que Deus ia fazer com Jacó, irmãos. Jacó, ele ia subir degrau por degrau, mas ele já estava no processo de Deus. Deus já havia convocado ele, escolhido ele, porque através de Jacó, irmãos, viria uma descendência, dessa descendência ia vir a linhagem de todos os reis de Israel. Preste atenção, a linhagem de todos os reis de Israel viria de Jacó, e não era só os reis de Israel, mas também um filho de Jacó,
que era Judá, a tribo de Judá, viria também Jesus. Então de Jacó tinham já um plano de Deus, Deus já tinha traçado uma linhagem ali, uma descendência, para que viesse o Rei dos Reis e Senhor de Senhores, em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus já tinha um plano ali, irmãos. Mas para que isso acontecesse, preste atenção, para que Deus cumprisse na vida de Jacó aquilo que Deus chamou ele. Deus chamou Jacó não era para ser rico, não. Deus chamou Jacó não era para ser um chefe de família, não. Deus não chamou Jacó para ser empresário, empreendedor. Chamou Jacó para ser pai de nações. Assim como Deus havia prometido para o seu avô Abraão e para Isaque, agora a promessa vem para Jacó. Existe uma promessa, irmãos, de descendência, uma promessa de gerações, uma promessa de inúmeras descendências, como as estrelas do céu, como os grãos de areia. Então Jacó, ele vai passar por esse processo, desde quando ele saiu da casa dele fugido, irmãos. Ele deixou para trás ali, na sua casa, na casa de seus pais, ele deixou pendências para ser resolvido. E assim é a nossa vida. Deus tem um plano na vida de cada um. Deus tem um propósito na nossa vida, mas o propósito central, irmãos, é nós chegarmos lá nas mansões celestiais. O primeiro propósito de Deus, o único propósito de Deus para todos aqueles que são salvos é a vida eterna. É nós chegarmos, é subirmos essa escada degrau por degrau até alcançarmos a vida eterna. Então, Jacó, ele era um chamado de Deus, um escolhido de Deus. Mas aí se passou aí os 14 anos, ele trabalhou, teve o direito das duas esposas, teve os seus filhos. E agora Jacó, irmãos, ele já quase que chegando 20 anos aí que estava na casa de Labão, ele toma uma decisão com as suas esposas, sua família: vamos embora, porque aqui nós não vamos arrumar mais nada, né? Não tem mais filha para casar, já casei com as duas, então eu não vou conseguir mais nada. E ele vai despedir de Labão. Labão fala: não, desde quando você esteve aqui eu enriqueci. Olha só, irmão, Jacó trabalhava para Labão e enriqueceu Labão. Assim é a história da maioria de nós. Nós carregamos uma bênção de Deus, nós somos pessoas prósperas, mas às vezes a prosperidade não está de posse de você. Diz a palavra que um dos filhos de Jacó, que era José, você já conhece a história de José, ele era próspero, mas ele era um escravo. Se tornou escravo, se tornou prisioneiro, mas diz que ele era próspero. Por que ele era próspero? Porque a mão do Senhor ia sobre José. Aonde José estava, a mão do Senhor estava sobre ele. Então escute, irmão, ser próspero, primeiro é você, ou através de você, muitas pessoas serem abençoadas. Então às vezes você não está sendo enriquecido, você não está sendo abençoado primeiro, mas tem outros que você está abençoando. Então Jacó, ele começou assim, enriquecendo o sogro dele ficou rico. Então o sogro dele falou assim: você não vai embora não, fica aí comigo aí, vamos combinar alguma coisa. E aí você agora também vai ter, você vai conquistar suas coisas materiais. Então eles chegam num acordo. E o sogro de Jacó fala com ele: não, então a partir de agora, todas as crias que tiver aí que nascer, que forem malhadas, você pode pegar para você. O sogro dele estava usando de esperteza. Por quê? Porque dificilmente saía alguma cria malhada. Então Jacó agora, ele vai e pega o macho e pega a fêmea, vai para a beira do ribeiro, coloca lá o macho e a fêmea para acasalar. E ele, mais ou menos, ele desenha em uma vara o jeito que ele queria que viesse, né, aquelas crias. Então ele fazia as marcas ali naquelas varas e colocava lá aonde aquelas crias iam beber, os animais iam beber água e se acasalar, e de repente nasciam as crias como Jacó queria, como Jacó havia determinado no seu coração. Então diz que Jacó foi enriquecendo, irmãos. Fala lá em Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 37, Jacó enriqueceu, pegando galhos verdes, fazendo os desenhos lá, como é que ele queria que viesse a pele dos animais. E o sogro dele foi mudando por 10 vezes, falou: está nascendo malhada, então tem que ser agora cinzentada.
Acinzentada, ele pegava as varinhas, colocava cinza e punha lá, e Deus abençoava. Ele falou: mulher, não tem jeito não, seu pai está querendo me dar rasteira mesmo. Por 10 vezes ele mudou meu salário, mas tem uma coisa: por 10 vezes Deus me honrou e Deus me abençoou. Amém, irmãos? Isso aí é a novela da nossa vida. Todo dia alguém querendo te dar passar a perna em você, trapassar, querendo te dar prejuízo, querendo te dar calote, né? Querendo furar o nosso olho. Todo dia é assim, essa é a nossa vida, irmãos. Pessoas dentro de casa, pessoas próximas da gente, querendo mal para a gente. Mas aquele que é chamado por Deus, aquele que está subindo os degraus da vida, daquilo que Deus tem para nós, do propósito de Deus, essas pessoas estão guardadas pelo Senhor. E tem Deus, e o Senhor, Ele envia anjos, Ele envia providência, Ele envia o favor dEle. A mão do Senhor está sobre aquele que foi abençoado por Deus, aquele que foi ungido por Deus, aquele que foi chamado, aquele que ouviu a voz do Senhor, assim como José, assim como Jacó ouviu a voz do Senhor lá em Betel. Ele acordou e ele falou: vejo que aqui é a casa do Senhor, porque Deus havia se manifestado para ele, e ele fez um voto com o Senhor e falou assim: a partir de agora, tudo que o Senhor me der, eu vou tirar o dízimo de tudo que o Senhor me der daqui para frente. Lembra então que Jacó, ele lembrando, falou: peraí, eu falei com Deus, eu não tinha nada, e Deus me prometeu um monte de coisa. Então eu falei com o Senhor que se Ele me desse realmente, já que estava me prometendo, se Ele me desse, que eu ia tirar o dízimo de tudo aquilo que Ele me desse. Então agora Jacó, irmãos, ele está sendo enriquecido e ele está agora colhendo, né, o fruto daquilo que ele plantou diante de Deus, aquela oferta, daquele voto que ele fez com Deus, ele está colhendo. E diz que Jacó então ficou rico, enriqueceu. E aí um belo dia, Jacó, ele ainda tinha, irmãos, um pouco de medo do seu sogro. O sogro dele era um sogro bem brabo. Jacó tinha medo, e Jacó tinha dificuldade de falar não com as pessoas. Então, ele estava sem jeito de chegar para o sogro dele e falar assim: olha, já deu o que tinha que dar, já fiquei rico, tem minha família, agora eu quero ser independente, quero tocar minha vida. Então vai dizer lá no versículo de número 19... versículo 21, que Jacó, ele acordou bem cedinho, de madrugada mais ou menos, e preparou uma fuga para ele, a sua família e tudo que ele tinha. E diz que Jacó deu no pé, fugiu do seu sogro, com toda a sua família, suas esposas e com tudo que pertencia a ele. Versículo 21 fala. Mas o interessante é que no versículo 19 vai dizer que a sua esposa Raquel, a bonitona, ela roubou do pai dela, olha só, dá uma olhadinha aí, irmãos, roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. A Raquel, a esposa dele, de Jacó, na hora de sair, ela foi pegando as coisas dela e ela viu lá a imagem de escultura do seu pai, que era chamado ídolos do lar, e ela passou a mão naquilo ali e escondeu. Nem Jacó sabia, irmãos, nem Jacó sabia que ela havia roubado aquilo ali. Então vai dizer que quando se passou alguns dias, Labão, ele descobriu que eles haviam fugido, e diz que Labão, ele ficou furioso, irmãos, ficou furioso, e ele agora vai atrás, a partir do versículo 22, ele vai atrás agora, ele montou um exército ali, com a família dele, com os capangas dele, foi atrás de Jacó, para poder resolver com Jacó. Eu acho que ele está disposto até a matar Jacó, viu? Porque saíram sem despedir, saíram e levar, e ainda levou o xodózinho dele, que eram as imagens de escultura, o xodózinho de Labão. E vai dizer que Labão estava indo, né, na direção para onde Jacó estava, e diz que de repente o Senhor apareceu em sonhos para Labão e falou com ele assim: cuidado, cuidado. Você entendeu isso aí, irmão? Pessoas que se levantam contra o escolhido de Deus, está levantando contra o próprio Deus. Viu? Então o Senhor apareceu para aquele inimigo que se levantou contra Jacó, que estava indo para poder fazer algum mal para a vida de Jacó. Então diz lá que o Senhor apareceu para ele e diz: cuidado, não fale a Jacó nem bem e nem mal. Escute, irmãos,
Satanás, ele gosta de usar pessoas, até pessoas da família às vezes, pessoas conhecidas, para vir com palavras destrutivas. Labão, irmãos, ele queria chegar diante de Jacó, lavar a cara de Jacó, humilhar Jacó, queria colocar ele abaixo de cachorro, sabe? Então, Deus já estava vendo que a língua de Labão estava envenenada, estava peçonhenta. Labão ia chegar e humilhar ele, ia fazer de tudo que pudesse fazer para desmoralizar Jacó. E o Senhor falou: você vai ficar calado, você não vai falar nem bem nem mal. Sabe, irmãos, que às vezes a gente fica esperando ouvir coisas boas das pessoas. E aqui eu deixo um conselho para você: não espere ouvir nem coisas boas e nem coisas más. Não dei nenhum glória a Deus. Ninguém deu um glória a Deus. Um dia alguém perguntou para o Silvio Santos assim: qual que é o segredo do seu sucesso? Ele falou assim: eu nunca dei crédito para elogio e nem para crítica. E aí tem gente que fica assim, olha, ninguém me elogia, ninguém fala nada, chega o aniversário, ninguém mandou os parabéns para mim, o fulano não lembrou, ciclana não lembrou, eu coloquei uma foto lá no meu status, ninguém comentou, ninguém curtiu, aí estão me criticando, estão falando mal. Tem gente, irmãos, que fica querendo dar crédito a coisas, sabe, a palavras das pessoas, que sejam boas, que sejam más. Aqui fica um conselho de Deus para mim e para você, que o próprio Deus falou com Labão: você não vai falar nem coisa boa e nem má, porque as boas que saem de você não presta, e muito menos as más. Viu, irmão? Tá cheio de Labão por aí, não espera ouvir coisa boa de Labão, não. Não existe coisa boa de Labão, não existe palavra boa de Labão. Labão quer humilhar, Labão quer que você fique debaixo do pé dele, enriquecendo ele. Labão quer que você seja escravo dele. Labão quer que você viva debaixo da dependência dele. Mas o Senhor está decretando para nossas vidas aqui: olha, vocês estão livres de Labão, vocês vão ter a vida de você. E não é só você, não é você e a sua família. Deus vai tirar você e a sua família de perto de Labão. Está cheio de Labão aí querendo destruir sua família. Tem gente, irmãos, que casou, está casadinho, tem filho, mas até hoje o sogro, a sogra, até hoje o pai, a mãe fica enfiando o bico dentro do casamento, dentro da família, criação dos filhos. Olha aí, olha o que dá. Não é assim. Deus tem um plano individual para cada família. Deus tem um propósito individual para cada casamento. O que Deus fez no casamento do seu pai e da sua mãe é diferente do que Ele vai fazer na sua vida, no seu relacionamento. Em nome de Jesus, se você não teve referência de pai, de mãe, de marido, de mulher, de casamento, olhando para a sua família, Deus está dizendo: eu vou começar através de ti uma nova história. Amém, irmãos? Porque Deus ia começar de Jacó uma nova história. Jacó não ia ter como referência o sogro dele, Labão. Então Deus, ele separa, Deus afasta, irmãos. Deus faz com que a gente viva a nossa vida e cuida de nós. Então tem pessoas que dependem de outras pessoas para tudo. Você não pode ser um crente assim, não, irmão. Se você é um crente chamado por Deus, escolhido por Deus, você tem uma promessa de Deus, você não pode depender de Labão. Não pode depender. Aprende a depender unicamente de Deus. Sabe o que Deus está querendo fazer? Mais um degrau que Jacó está subindo aqui, Primeiro, Jacó sai fugido da casa de seu pai. Então, para quê? Para não depender do pai. Agora está dependendo do sogro. Então, Deus agora faz ele sair fugido. Ele saiu fugido, né, da presença do sogro dele. Para quê? Para que ele dependa apenas de Deus. Porque um dia Jacó fez um voto com o Senhor lá em Betel, levantou um altar e falou: Senhor, a partir daqui para frente eu vou depender somente do Senhor, e tudo que o Senhor me der eu vou devolver como forma de louvor, de gratidão, de adoração, de oferta, de primícia, eu vou devolver a ti. Amém, irmãos? Você acredita que tem uma bênção sobre você e a tua família? Tem, a partir de você. Então escute, para que Deus venha completar a obra de Deus na sua vida, tem que desgarrar você de Labão, porque Labão ameaça com palavras. Jacó tinha medo de conversar com Labão, irmãos.
Jacó tinha medo, ficava intimidado. Escute isso aqui, irmão. Eu sofri muito com isso. Eu sofri desde criança. Eu sempre fui uma criança mais tímida, sempre fui muito tímido. Eu sofri demais com timidez. Então algumas pessoas chegavam assim, falavam comigo de uma forma mais dura, sabe? Eu me encolhia todinho, mas eu tinha dificuldade. E eu sempre quando precisava de eu chegar assim e bater de frente com a pessoa e falar de forma dura com a pessoa, eu tinha intimidação, eu ficava intimidado, eu ficava bloqueado. E eu penso que Jacó, ele tinha esse problema aqui. Ele era bloqueado com o sogro dele, tanto que ele fugia. Podia falar, oh, deixa eu falar com o senhor um negócio. Eu vou embora, vou pegar minhas mulheres, eu trabalhei, essa é minha, meus filhos, meus negócios, eu trabalhei, é tudo meu. Tem nota fiscal, estou indo embora. Mas não, ele preferiu fugir. Escute, irmão. Se você quer exercer a autoridade de Deus na sua vida, você precisa aprender a conversar com as pessoas. Viu? Precisa aprender. O segredo está no diálogo, na conversa, irmãos. Para tudo, até na nossa vida financeira, administração financeira. Você precisa aprender lá a conversar com o gerente, precisa aprender, entendeu? Conversar ali no comércio ali, ó, tô devendo aí, mas eu olhando no olho, eu vou pagar, me dá um tempinho aí. Tem gente que está endividado, está cheio de problema e ainda não sabe nem conversar com as pessoas. A primeira coisa, irmão, quando a gente vai conversar com alguém que está endividado, está cheio de problema, vivendo uma crise financeira, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, a primeira coisa, grave isso, a primeira coisinha, ela tem que aprender a conversar. Primeira lição. Se ela não ir lá e não estreitar o relacionamento com quem ela vai precisar, não tem esse negócio, eu nunca vou precisar de ninguém, uma hora precisa. A mulher que estava viúva, que estava endividada, o profeta falou, vai nos seus vizinhos lá e pede vasilhas vazias. Você acha que ela ia chegar lá e bater na porta? E fazer assim, ó. Por que você está com a mão estendida aí? Aí teve que falar, senhor, sabe aquele vaso que você tem lá? Eu sei que seu vaso é caro, eu sei que é bonito. Tem como você me emprestar? Daqui uns dias eu vou te devolver. Daqui uns dias eu te devolvo, eu te garanto. Se eu quebrar, eu pago outro. Eu vou ter tanta bênção que eu te dou até mais do que um vaso. A mulher teve que ir lá, irmãos, e conversar. Então não adianta. Então Jacó tinha esse problema e Labão foi atrás dele e Deus freou a língua de Labão. Deus freou a língua de Labão. Viu? Sabe por quê? Porque Jacó, olha só que interessante. Deus ia desbloquear Jacó ali. Como? No diálogo com o sogro dele. Só que o sogro dele estava com a língua endemoniada. Estava com a língua peçonhenta. A língua dele estava envenenada do inferno. Afogueada pelo fogo do inferno. Então o Senhor apareceu para ele, tirou o veneno. Falou, agora vocês podem conversar. Então diz que Labão encontrou com Jacó. Ô Jacó, vem cá meu genrão. O que aconteceu, moço? O que aconteceu? Você sumiu, largou, saiu com as minhas meninas, foi tudo embora, meus netos. Cadê? Eu quero dar um beijinho de lá. Cadê meus netinhos? Eu quero dar uns beijinhos no meu netinho. Cadê? Que gracinha do meu netinho. Como é que você faz isso, moço? Você achou que eu ia te bater? Você achou que eu ia fazer alguma coisa? Devia ter me falado que eu ia, diz lá, eu ia fazer uma festa, eu ia mandar tocar harpa, eu ia mandar tocar buzina, para você sair tranquilinho. Mas ele está falando com falsidade, sabe por quê? Porque o Senhor apareceu para ele e falou assim, ai se você humilhar meu servo. Cuidado na hora de conversar com ele. Irmãos, isso aqui é profético, porque as coisas para acontecer na sua vida, escute, você vai precisar de conversar e encontrar com as pessoas certas. Existem pessoas certas para resolver situações certas da sua vida. Todo crente, irmão, não pode deixar pendência para trás. Jacó não podia deixar pendência com o sogro para trás. Foi errado o que Jacó fez. Foi errado. Ele entrou pela porta da frente, tinha que sair pela porta da frente. Assim como entrou, tinha que agradecer o sogrão, fazer tudo certinho, irmãos. Sim ou não? Sim. Faltou gratidão, então Labão está jogando na cara dele. Cadê sua gratidão, senhor?
Te sustentei lá, tudo que era meu era seu. Você usufruiu de tudo lá da minha casa. Você faz uma coisa dessa. Aí, de repente, o sogro ainda fala, e tem mais, vocês ainda pegou a minha imagem de escultura que estava dentro de casa lá. Aquela imagem lá, eu tenho fé demais naquele santo lá, naquela imagem lá, você pegou, vocês roubou aquela imagem. É caríssimo, aquela imagem é caríssima, veio lá de tal lugar. Não vou falar o nome não. Viu? Foi um grande artesão, um grande escultor que esculpiu para mim aquela imagem. É caríssimo e vocês roubaram e levaram. Aí Jacó não sabia, ele falou assim, você está ficando doido? Eu não fiz isso não, eu não roubei nada do senhor, tudo que eu trouxe era meu, eu paguei, as mulheres é minha, os filhos é meu, os animais é tudo meu, está tudo certinho, eu saí de lá com a minha consciência limpa, só errei de não ter agradecido o senhor. Aí ele falou assim com o sogro dele, pode dar uma vasculhada aí, vê se só acha então, tá achando que eu roubei essa imagem de escultura? E diz que eles saíram lá, irmãos, investigando, vasculhando, mas a Raquel pegou a imagem, colocou debaixo do negócio que ela estava sentada e sentou em cima. E falou, papai, o senhor não fica com raiva de mim, não? Eu estou cansado, eu não vou levantar, não. Diz lá assim, irmãos, eu estou com menstruação. Você acha que não tem isso aqui, não? Eu estou menstruada. Olha lá, versículo 34. Para quem gosta de curiosidade bíblica. Capítulo 31, versículo 35. Olha lá. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Tá aí. Olha a desculpa dela. Ela escondeu a imagem de baixo. Ficou escondidinha, irmãos. Beleza, não encontraram, diz lá que ele procurou, mas não encontrou o ídolo, beleza, resolveram, fizeram uma aliança novamente, ficou tudo em paz. Aí diz que no outro dia Labão foi, despediu, né, das filhas, versículo 55, pela manhã Labão se levantou de madrugada, beijou os netos, beijou as filhas e abençoou eles. Agora vocês podem ir. Olha aí, irmãos, essa é a nossa vida, resolvendo as pendências. Tem gente que é assim, eu vou mudar de cidade e sai, irmão, é crente, escuta isso aqui, fala que é crente, tem o Espírito Santo, eu vou mudar, eu canso, e sai, larga um monte de inimizade para trás e vai embora, achando que vai dar tudo certo. Deus é perfeito, irmão, Deus é justo, não pode deixar nenhuma pendência para trás, nenhuma pendência. Ah, pastor, mas peraí, mas Jacó deixou a pendência com Esaú para trás, ah é? Diz a palavra do Senhor a partir do capítulo 32, irmãos. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos foram encontrar com ele. E diz o versículo 3 que Jacó enviou mensageiros diante até Esaú, seu irmão, para que eles encontrassem para reconciliar. A primeira coisa depois que Jacó saiu da casa do sogro dele era resolver a pendência com o irmão. Ele resolve a pendência com o sogro, agora vai resolver a pendência com o seu irmão Esaú. Já contei aqui algumas vezes, irmãos, sobre esse encontro. Só que Jacó ficou muito apreensivo, porque esse negócio de pedir perdão não é fácil. Principalmente com o irmão que odeia e que é caçador. Pensa num homem bom de briga. Pensa num homem que era acostumado a matar, Esaú. Jacó falou com todo mundo da família dele. Meu irmão, gente, ele é brabo demais. E ele, meu Deus do céu, eu estou com medo dele. Então vai dizer que Jacó ele foi orar. Versículo 9 diz que Jacó orou. Pediu Deus me ajuda a ir lá pedir perdão para o meu irmão, reconciliar. É difícil demais. Eu custei fazer as pazes com meu sogro. Tem dificuldade, irmãos. Um dos negócios mais difíceis que o ser humano tem é dificuldade de nós somos servos de Deus. Dificuldade, irmãos, é de reconciliar. Isso é difícil demais. E tem coisas que estão aí dentro de famílias aí há anos, há anos. Viu? Servir a Deus, irmãos, quando diz a palavra que o caminho é estreito, não é fácil.
A porta é estreita, não é para qualquer um, é porque isso aí faz parte, renunciar, pedir perdão. Isso não é para qualquer um, isso é só para salvo. É só para quem provou do amor de Deus, só para quem provou da graça de Deus, irmão. Então diz que Jacó, ele vai orar, irmãos, e de repente aparece um homem lá em Peniel, onde Jacó estava orando. E esse homem, um homem desconhecido, apareceu do nada lá de noite no escuro. E chegou lá e Jacó estava nervoso, orando nervoso, irmão, preocupado, porque no outro dia ia encontrar com o irmão dele e de repente o homem chegou lá e Jacó começou a brigar com esse homem. E diz que foi a noite inteira, os dois rolando na pancada lá, e brigando a noite inteira, e Jacó pensando, ai, meu irmão vai fazer assim comigo também, e eu vou fazer assim nele, e brigando. Aí, de repente, irmãos, esse homem virou para ele e perguntou para ele. Nós lemos aqui a leitura no início da mensagem. Aqui agora eu começo a pregar. Estou brincando. Olha o frio na barriga, hein? Então esse homem vai e pergunta para Jacó. Escute, irmão. Olha só, vou abrir um parênteses aqui, olha. Quando Jacó ainda morava na casa de Isaac, seu pai, e o pai dele estava cego, Jacó se disfarçou de quem? De Esaú. Então, quando ele chegou diante do pai dele, Isaac perguntou para ele, não é Jacó que está aqui, não? Não é Jacó que está aqui, não? Ele falou, não, é Esaú. Mais uma vez, a mesma pergunta vem para Jacó. Quem é você? Como você chama? E agora ele fala Jacó. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. O propósito de Deus na nossa vida só vai se cumprir quando você souber quem você é de verdade. Enquanto a gente viver fingindo que nós não somos quem somos, querendo ser outra pessoa, nós vamos viver no processo de Deus. Olha, 20 anos Jacó está no processo de Deus. Sabe por quê? Porque foi enganador. Porque fazia as coisas do jeito dele. E quanto mais, irmãos, nós vamos fazendo as coisas do nosso jeito, mais Deus vai deixando você lá. Mais Deus vai deixando você. Vai te deixando. E de repente agora, esse homem, irmãos, que estava ali lutando com ele, diz aqui, ó, que respondeu assim para Jacó, versículo 28. Seu nome não será mais Jacó. Porque o nome Jacó carrega o peso, irmãos, da interpretação do que? Trapaceiro, usurpador. Seu nome agora não é trapaceiro mais não. Seu nome não é usurpador mais não. Esquece. Está sendo sepultado aqui agora. E sim, Israel. Seu nome não é mais Jacó, mas Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aleluia. Ele está dizendo assim, você foi aprovado no processo de Deus na sua vida, no processo que Deus usou pessoas, você foi aprovado. Sabe, esse homem que estava lutando com Jacó, era o próprio Deus, irmãos. E eu creio que era o próprio Jesus que estava ali, brigando com Jacó, lutando com Jacó ali, irmãos. Que interessante, né? Próprio Deus em forma de homem brigando com Jacó. Então ele diz, você brigou, lutou a noite inteira com o próprio Deus. Jacó, irmãos, olhou assim e falou, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar com o nome de Peniel. Ele disse assim, porque eu vi a face, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Escute, irmão, depois de 20 anos, olha só, 20 anos, Jacó teve um encontro com Deus lá em Betel, 20 anos atrás. Mesmo ele tendo ouvido Deus, tido um encontro com Deus lá, irmãos, ele ainda não estava salvo. Entrou num processo de Deus. Lembra quando Jesus falou com Pedro assim? Pedro estava andando com Jesus já há um tempão já. Aí Jesus virou para ele, Pedro, quando você converter, você vai ensinar os outros aí a perdoar.
Quando você converter, ou seja, você não converteu até agora ainda não, você vai converter ainda. Irmãos, tem pessoas que estão caminhando, estão aí na igreja, mas ainda não estão salvas, ainda não converteram. Sabe por quê? Porque ainda são usurpadoras, ainda são enganadoras, ainda faz tudo do jeitinho brasileiro, tudo, sabe? Não, está cheio de pendências, cheio de problema, de briguinhas, cheio de contendas. Agora o verdadeiro convertido e salvo, escute aqui, olha Jacó, agora sim eu estou salvo, porque ele está resolvendo todas as pendências. Ah, mas peraí, mas ele está com dinheiro no bolso. Estar com dinheiro no bolso, estar enriquecido, não significa que estamos salvos. Jacó era rico aqui, ó. Jacó era rico. Então, irmãos, diz que o Senhor tocou na coxa de Jacó e ele saiu mancando daquele lugar. A briga foi tão boa que ele saiu mancando, arrastando a perna. A partir daquele dia, Jacó andava arrastando a perna. Aquilo ficou como um sinal na vida dele. Então ele encontrou com Esaú, teve um encontro, diz no versículo 4, no capítulo 33, tiveram aquele encontro, e um beijou o outro, e choraram. Não foi nada daquilo que Jacó estava pensando que ia ser, irmão. Jacó pensando que ia sair morte, que ia sair facada, e que não sei o quê, e de repente foi uma bênção. Foi uma bênção, irmãos, aquele reencontro com Esaú. Foi resolvido todas as pendências. Glória a Deus, irmão. Agora, olha aqui. Tem uma pendência ainda que não foi resolvida. E toda a história que eu contei aqui, eu quero ver quem vai descobrir. Tem uma pendência que eu contei lá no início, quando ele saiu da casa de Labão. Ficou uma pendênciazinha aí. Qual a pendência? O ídolo. Meu Deus. Então diga assim: nada fica oculto diante de Deus. Era aí. Jacó não tem culpa, não. Foi a mulher dele que roubou e escondeu até de Jacó. Jacó não sabia. Mas escute, irmão, para Deus poder abençoar realmente e fazer cumprir na nossa vida aquilo que está determinado por Ele, primeiro Ele vai nos purificar, tirar toda sujeira, tirar todo impedimento, tirar toda barreira, para depois nos usar como Ele quer. Então vai dizer no capítulo 35, aqui eu já encerro a mensagem, vai dizer que Jacó ele se levantou, irmãos, e foi para Betel. Novamente, aonde é Betel? Aonde é Betel? Ele viu o que a primeira vez em Betel? Viu a escada. É o primeiro lugar que ele foi quando ele fugiu a primeira vez. Escute, irmão, primeira vez que ele vai em Betel, ele vai como fugitivo. Agora ele volta em Betel, mas não como fugitivo. Agora com a consciência limpa, com todas as pendências resolvidas, mas ainda tinha uma pendencinha, mas ele não sabia. Diz que ele volta em Betel, irmãos, e não está sozinho. A primeira vez ele foi sozinho. Da segunda vez que ele volta levando a família. Sabe o que é isso, irmão? Restaurando o altar da adoração. Deus chamou Jacó para ele e a família dele serem adoradores. Mas tinha um falso Deus no meio ainda. Tinha uma imagem de escultura no meio. Então diz, irmão, que eles foram lá para Betel. A partir do capítulo 35 vai dizer: e ali eles levantaram o altar do Senhor. O Senhor apareceu para ele. Vai dizer a história toda aí. Aonde fica Betel? Na terra de Canaã, que é a terra prometida. E agora Deus vai e fala assim com Jacó, irmãos, ó. Deus fala assim com Jacó no versículo 10. Você se chama Jacó, ó, Deus falando mais uma vez, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Deus está mudando o nome de Jacó ali agora, está resolvendo. Agora a última pendência que faltava, diz aqui, irmãos, olha, diz aqui, ele levantou um altar do Senhor, diz aqui, ele levantou o altar, né? Adorou o Senhor, e de repente ele foi e deu uma ordem para a família dele. Ele deu uma ordem para que tirasse
todos os deuses estranhos. Tudo aquilo, todos os pendulacros, tudo que estava ali, né, pendurado ali nos ouvidos, pendurado no pescoço. Jacó, ele deu uma ordem para que tirasse todo Deus estranho, todos os brincos, argolas que estavam nas orelhas ali, e eles pegaram e tiraram e lançaram fora, para poder levantar um altar novamente ao Senhor. Amém, irmãos? Então veja bem, só que eu perdi aqui a referência onde que está. 35:3, né? Isso aqui, ó, 35:3 aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, depois disso que aconteceu isso, irmãos, aí vem lá o versículo 10, aonde Deus fala: agora eu estou mudando o seu nome, porque Deus só mudou o nome de Jacó depois que foi resolvido toda a pendência. E agora o nome dele não é Jacó mais, mas é Israel. E Deus prometeu para ele ali que dele, irmãos, ia vir uma bênção geracional, bênção, nações iam vir a partir dele, reis viriam a partir daquele homem. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, o plano de Deus é muito maior, muito mais além do que a gente possa imaginar. Amém, queridos? Então que você possa ter refletido aí sobre a história, a vida de Jacó, né? Pegado os pontos aí importantes aí para a sua e para a nossa vida. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, na sua família, mas resolva todas as pendências. Fala: Senhor, me mostre, me revele, Senhor, aquilo que eu preciso resolver para que eu seja uma bênção diante de Ti. Amém? Vamos colocar de pé? Feche seus olhos, apresente a sua vida diante do Senhor. Vamos lá neste momento. Fala: Senhor, eu quero levantar um altar na minha casa, meu Deus. Eu quero que todos os deuses estranhos, todas as imagens, Senhor, tudo aquilo, todo o altar da idolatria, tudo aquilo, Senhor, que impede a verdadeira adoração, que seja destruído, seja removido da minha vida, Senhor. Ó Pai, ó Deus, nos dê a unção da reconciliação, nos dê a unção da adoração, Senhor. Ó Pai, que possa ser resolvido todas as pendências que impede a Tua igreja, Senhor, de ser abençoada, de viver, ó Pai, as promessas e o propósito a qual o Senhor já determinou, meu Deus amado. Dai-nos um novo coração, dai-nos, ó Deus, o amor que vem de Ti, dai-nos, Senhor, ó Pai amado, a visão celestial, dai-nos, Senhor, fale conosco, abra os nossos ouvidos, venha cuidar de cada um de nós, Senhor. Transforme, ó Deus, o nosso caráter, venha transformar, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração. Queremos viver para a Tua glória, Senhor. Venha mudar o nosso nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus, Ele também falou com Pedro: Simão, falou: Simão, tu és Pedro. Aí Jesus bate no peito e fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando: você é Pedro, Petros, pedra pequena. Você é uma pedra pequena, mas sob essa pedra grande aqui que sou eu, sou a rocha, eu sou o fundamento, vamos edificar a igreja. Então o Senhor está chamando pedras pequenas, está chamando Pedros, está chamando Jacó, está chamando adoradores escolhidos para serem edificados sobre Cristo. Amém, irmãos? É Ele que fundamenta a nossa fé e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar você então, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, um resto de semana abençoado, e domingo estaremos aí em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam. Então vai nesta fé em nome de Jesus.